buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que muitas outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. Que assim sirva sempre ao Senhor, no Espírito da graça e do amor. Tornai-vos instrumentos da sua pregação, no lar e nos lazeres sempre um exemplar cristão. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que muitas outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se todos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Dar graças, cantar e buscar o Senhor. Estas são palavras que o Salmo 105 enfatiza e convida o povo de Deus a fazer. Sob a direção e comunhão com o Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas, sob o perdão e a graça de Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo, convidamos todos para conosco celebrar e dar honras ao nome de Deus. Amém. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito
Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. O salmista Davi diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não habita hipocrisia. Transgressões, pecados, culpa e hipocrisia são adjetivos diferentes para a maldade que é comum e habita em todos nós. Davi abre o seu coração e fala até de pecados escondidos e de como isto lhe afetava até as emoções e a sua saúde. Nós também devemos nos tornar aliados de Davi nesse quesito e confessar o quanto somos pecadores e reconhecer que existem consequências deste pecado em nossa vida. Oremos, portanto, humildemente ao Senhor, pedindo por clemência e perdão. Oremos. Pai Celeste, amigo de pecadores e presente na vida de todos os homens, confessamos com sinceridade nossa maldade, as fraquezas e os nossos erros. Tu os conheces bem e sabes o quanto ainda estamos propensos a ser indiferentes para com a Tua palavra, negligentes na oração e grosseiros em nossa maneira de nos relacionar com as pessoas. Aqui não lembramos de todos os pecados, mas rogamos que não nos castigues por causa deles. Pelo contrário, mantém-nos livres das tentações e prova os nossos corações para ver se de fato estão firmes e confiantes na Tua graça. Recebe as súplicas de todos os Teus filhos. Queremos nos comprometer a viver mais apegados a Ti e a obedecer ao Teu mandamento de amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ouve a nossa oração que fazemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amor como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como o seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Senhor, como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. A leitura de edificação de hoje encontramos em Romanos 10, do versículo 9 até o 15. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. O texto bíblico que vai guiar a reflexão desta manhã nós encontramos em Isaías, no capítulo 52, os versículos 7 até o 10, onde lemos o seguinte: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, eles o verão com os seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Pois teu
Graça e paz. Eu quero refletir com você sobre o que está escrito em Isaías capítulo 52, versículo 7. Nos diz assim, o texto sagrado: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Isaías aparece no cenário veterotestamentário entre os anos 700 e 680 a.C. Muito embora a sua palavra fosse dirigida à nação de Israel como um todo, o seu ministério concentrava-se no reino do sul, ou seja, em Judá, onde Sião era como a vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada, conforme o capítulo 1, versículo 8 do seu livro. Àquelas alturas, uma primeira leva de cativos do Reino do Norte, Samaria, havia sido levada pelos assírios ao exílio e também ao esquecimento, isto em 722 a.C. Os reis do sul, no entanto, ainda mantiveram a prosperidade e segurança do reino, mas apenas no ambiente político-econômico, pois a religião estava fadada ao fracasso. Apesar do culto, do ano litúrgico, das celebrações, das festas, o coração do povo estava longe do Senhor Deus. Isaías deixa isso muito claro ao registrar no capítulo 29, verso 13, o seguinte: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está circulando em nossas igrejas uma ilustração que pode nos ajudar a compreender melhor o nosso papel na missão de fazer com que Cristo não seja apenas conhecido das pessoas, mas acolhido por elas. Houve um incêndio, os bombeiros vieram apressados, ligaram as mangueiras, abriram as torneiras, mas em vez de água, saía apenas poeira. Isto simboliza a igreja que perdeu o evangelho puro da graça em Cristo Jesus e substituiu as doutrinas fundamentais do pecado e do perdão por conceitos humanos adaptados ao espírito da época. Houve outro incêndio. Havia água em profusão e os bombeiros gritavam: "Vamos apagar o fogo!" Mas não tinham mangueiras, nem os demais aparelhamentos necessários. Isto representa a igreja, que ainda que possua a verdade pura do Evangelho, não tem, contudo, um programa e estratégia para aplicá-los aos que ainda ardem nas chamas do pecado e da incredulidade. Houve mais um incêndio. Os bombeiros vieram perfeitamente equipados e havia rica quantidade de água. Mas ao invés de apagarem o fogo, sentaram-se tranquilamente ao lado do edifício em chamas para lancharem. É uma imagem daquela igreja que possui o evangelho inalterado, que estabeleceu um bom programa e estratégia, mas que não tem amor nem compaixão por aqueles que se encontram no caminho da perdição eterna. Quero lhe perguntar: quanto você daria para salvar o seu filho? Vamos considerar juntos a respeito da terceira atitude, a indiferença dos bombeiros para com a missão. Se um daqueles bombeiros soubesse que no prédio em chamas estivesse seu filho clamando por socorro, porventura não deixaria tudo para trás para salvá-lo? Quando diante do perigo, nomes que são familiares
começam a aparecer. Prontamente haverá uma mobilização para o resgate. Isaías proclamou sua mensagem como se o povo de Judá já estivesse no cativeiro, ou seja, no prédio em chamas, evento que só aconteceu dali a 100 anos. A lição para nós é que se não nos arrependermos da nossa indiferença e egoísmo, se não imprimirmos em nossos filhos e netos, pelas palavras e pelo testemunho, uma vida de adoração a Deus e não a celebração de um culto vazio, a necessidade ímpar da meditação bíblica e não o desprezo pelos mandamentos do Senhor, entre outros aspectos fundamentais da fé cristã, como a oração, a misericórdia, o amor, essa próxima geração, sim, inclui nossos filhos, netos, bisnetos, se tornará cativa de um mundo degenerado, engolida por suas ideologias demoníacas, anestesiada por conceitos que se degeneram na mais profunda escuridão espiritual. Nossa indiferença para com a missão, portanto, afeta diretamente o futuro de nossos filhos e filhas, netos e netas, da geração que está diante dos nossos olhos e das próximas que estão por vir. Se não investirmos em nossos filhos hoje, para que amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, vamos perder as próximas gerações para as chamas da incredulidade, da indiferença e do pecado. Mais uma vez lhe pergunto, quanto você daria para salvar um filho, uma filha, um neto, uma bisneta? Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Então, por que muitos filhos e filhas encontram dificuldade em invocar o nome do Senhor? Por que a geração atual ostenta um coração tão insensível, a ponto de não compreender e crer nesta maravilhosa verdade? Qual a razão que impede nossos netos de emprestarem os seus ouvidos para ouvir a respeito do Deus que reina? O problema está em nós. Alex Kendrick expressou: se queremos que os nossos filhos nos ouçam, precisamos primeiro ganhar os seus corações. O sucesso deles depende disso. A vida deles vai mudar a partir disso. Até porque o conceito bíblico de sucesso é muito diferente do que a sociedade prega. Não vem das academias, de um excelente emprego, de uma família tradicional, dos troféus que possam acumular durante a vida. O sucesso vem pelo amor que demonstramos aos nossos filhos e às nossas filhas. Alguém disse que o oposto do amor é a indiferença e não o ódio. Você pode até estar me questionando, dizendo que você tem amado seu filho, sua filha. Mas então vamos fazer um pequeno teste. Você tem sido presente na vida dele ou dela, ou lhe tem dado presentes como se fossem suficientes para substituí-lo? O tempo que você passa com seu filho é tempo de qualidade ou seu temperamento explosivo, sua intransigência ou displicência acabam falando mais alto? Houve um momento em que a disciplina aplicada ultrapassou os limites da justiça? E quanto às duras críticas? Talvez seja algo pequeno para você, mas para ele ou para ela é o início de uma dor que poderá carregar pelo resto da sua existência. Ou no caso de mais filhos, o favoritismo pode ser outro fator prejudicial. Por fim,
as falsas expectativas, ou seja, algo que você prometeu e não cumpriu. Talvez a comparação dos fracassos de seus filhos com os pontos fortes de outras crianças. Creio que esse pequeno teste seja suficiente para a nossa reflexão a respeito de quão importante é a nossa mobilização para a missão que começa em nossa casa. O evangelho que proclamamos para as nossas famílias não está firmado no solo movediço da sabedoria humana. É por isso que a Bíblia associa os montes ao que é permanente, inabalável, eterno. Jesus é a maior prova de um amor verdadeiro. Ele nos diz, registro de João capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. A palavra amigo significa alguém muito amado, a quem se está unido por um forte vínculo de afeto pessoal. Uma adolescente não chamava suas amigas para brincar em sua casa. Afinal, aquela cicatriz no rosto de sua mãe era muito feia e poderia causar constrangimento a elas. A mãe, sabiamente, chama a filha para uma conversa e lhe diz: filha, eu sei que você tem vergonha da deformidade que há em meu rosto, e por isso não chama suas amigas para uma visita em casa, não é verdade? A filha, cabisbaixa, concordou. E a mãe prosseguiu. Um belo dia, estava estendendo as roupas no quintal,
quando me deparei com um incêndio em nossa casa. Temendo pela sua vida, afinal, havia deixado você dormindo no berço. Não pensei duas vezes e imediatamente fui ao seu encontro em meio às chamas. Por um milagre, consegui tomá-la em meus braços, mas no momento em que estava prestes a sair, um pedaço de madeira incandescente se desprendeu do teto, acertando em cheio meu rosto. Eu carregarei essa cicatriz pelo resto da minha vida. Mas o mais importante é que você foi salva sem nenhum arranhão. Daquele dia em diante, aquela adolescente fazia questão de apresentar sua mãe às amigas, especialmente para lhes contar a maravilhosa notícia de como foi salva. Para ela, aquela cicatriz se tornou referência viva do quanto era amada por sua mãe. Jesus entregou a vida dele, e não foi por estranhos, não foi por desconhecidos, mas foi por pessoas que conhece muito bem, que as conhece pelo nome. Ele se entregou por mim, se entregou por você, se entregou por nós. Ele não poderia jamais ficar indiferente diante da nossa necessidade de resgate do pecado, do inferno e da morte. Sua vida foi o preço da nossa liberdade. Esta é a boa notícia de paz e salvação que devemos compartilhar. Se a próxima geração tomasse a decisão de fundamentar sua crença a partir da nossa fé, do nosso compromisso com Deus, do nosso amor a Cristo e a sua palavra, da nossa prática devocional e vida de oração, do modo como socorremos os necessitados e investimos em missões, estaria firmada na verdade eterna ou se manteria refém da vaidade humana, da atuação de Satanás e do engano do mundo no ardente edifício da desolação e morte? Eu quero concluir dizendo: os contemporâneos de Isaías desprezaram sua mensagem e foram indiferentes ao seu apelo. E 100 anos depois, seus netos e bisnetos pagaram pela negligência dos pais, dos avós, dos bisavós, porque não deram ouvidos à voz do que clamava. A geração seguinte amargou em dor e sofrimento, como prisioneira numa terra estranha, sem qualquer resquício de que um dia foi o povo forte do Senhor Deus. A Babilônia tomou o reino de Judá em 586 a.C. Por isso, em nome do Departamento da Missão, DM, mas acima de tudo, como servo de Cristo Jesus, conclamo a todos: vamos salvar a próxima geração deste edifício em chamas. Temos o culto, temos a mensagem, pertencemos ao Deus que nos mobiliza para a missão. Que não nos falte coração, amor, paixão pelos perdidos. Não podemos conviver com a ideia de sermos responsáveis por condenar as próximas gerações à terrível maldição de permanecerem nas trevas espirituais. Em termos práticos, neste próximo 27, neste domingo da coleta, levantar 100 mil reais para o sustento dos projetos do DM é irrisório, é até uma afronta à missão diante do quanto nós somos abençoados. Quando nos dermos conta de que estamos diante da importância que a próxima geração tem para Deus, podemos não apenas engordar em muito os investimentos para as nossas missões locais, como também nos engajar a partir do ambiente em que estamos inseridos, com o nosso testemunho, com o nosso amor pelos nossos filhos e filhas, para que daqui a 100 anos, ou seja, quando não estivermos mais aqui, essa poderosa influência esteja arraigada no coração dos nossos descendentes. Ao Deus Pai Todo-Poderoso, ao unigênito Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, e ao Espírito Santo que nos mobiliza para a missão, seja a glória,
hoje e pelas próximas gerações. Amém. Queremos convidar a todos para, neste momento, em reverência e em humildade, nos prostrar diante de nosso Deus para orar. Pai amoroso e celeste, Criador do Universo, hoje a Tua palavra novamente foi importante e impactante. O Teu mensageiro se fez presente com o Evangelho, alcançando nossos corações e a nossa vida. Agradecemos pela mensagem do pastor Aldrin Jensen e rogamos abençoes o seu ministério junto à Igreja da Nova Holanda, como também sua atividade nos trabalhos do Departamento de Missão do Sínodo. Agradecemos pelo mês da missão e pelas múltiplas formas de fazer conhecidas as atividades do Sínodo no campo missionário. Ainda não fizemos tudo, mas não nos faltam oportunidades e lugares para atuar. Ajuda-nos a cumprir com os compromissos assumidos e que as igrejas sintam alegria em promover a missão e a pregação de Tua palavra, não apenas aos seus membros, mas a todas as pessoas, longe e perto de nós. Oramos pelas atividades de ensino que estão ocorrendo em todas as nossas igrejas no Sínodo, em especial o curso de lideranças que se inicia esta semana. Abençoa os palestrantes e coordenadores do mesmo, a fim de que possam com sabedoria e foco apresentar os temas correspondentes. Pelo Teu Espírito, desperta nossos irmãos a participar destes momentos e eventos, para que haja crescimento no conhecimento das doutrinas, práticas e atividades da Igreja. Oramos pelas atividades presenciais que aos poucos estão retornando. Pedimos que por elas tenhamos zelo e que novamente possamos ver aos irmãos
e nos encontrar na tua casa com todos, mesmo com restrições, mas não impedidos de louvar, honrar e glorificar o teu santo e nome incomparável. Oramos pelos doentes, idosos e por todos aqueles que estão envolvidos em causas especiais e no cuidado de pessoas doentes e excepcionais. Oramos pedindo por chuva. Precisamos muito que os céus derramem água sobre nós, especialmente na grande Curitiba, onde pode haver um colapso hídrico. Se for da tua vontade, atende-nos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O dia de hoje é destinado no Sínodo como o encerramento do mês da missão, culminando com a oferta do envelope amarelo para a missão. Os que ainda não o fizeram poderão levá-lo na casa pastoral durante a semana ou no culto do próximo domingo, o qual será presencial. Queremos comunicar que, aos poucos, estaremos retornando os cultos na igreja. E vamos iniciar no dia 4 de outubro. O Conselho vai dividir a igreja em 2 grupos e sempre convidar um deles a participar do culto. As regras foram enviadas pelo WhatsApp a todos os membros. Comunicamos também que os cultos online irão seguir sendo apresentados normalmente, assim como vínhamos fazendo. Igualmente, não iremos permitir a lotação total do templo, mas apenas 30%, o que corresponde em torno de 90 a 100 pessoas. Queira Deus nos motivar e preparar para esse retorno presencial, comprometido com a sua casa e com o culto. Que Deus seja louvado, hoje e sempre. Amém. Agradecidos a Deus por essa oportunidade e também por todas as oportunidades que tivemos ao longo do mês de setembro de falar, apresentar e orar pela nossa missão e por todos os trabalhos aqui da igreja
e de todo o Sínodo. Agradecemos a Deus e às igrejas que participam conosco com suas orações, suas ofertas, com seus dons e os seus serviços. E agora nós nos despedimos, rogando a bênção do Senhor sobre todos nós, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, dê-nos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde,